A gente sabe aí que o sonho de 90% dos brasileiros é a casa própria, né? E não sou eu que estou dizendo isso, é uma pesquisa, uma das maiores pesquisas sobre moradia, né, realizadas aí no Brasil, apontou que 90% dos brasileiros sim querem ter a sua casa própria. Só que esse sonho pode demorar um pouco, né? Por vários motivos aí, vários fatores. E é aí que entra o aluguel, que hoje é a realidade de 30% dos brasileiros. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje no programa, sobre direitos e deveres de inquilinos e proprietários, sobre reajustes, enfim, sobre vários temas aí relacionados ao aluguel. E quem vai me ajudar nessa missão é a Lúcia Tchaikovsky, que é especialista em operações imobiliárias da empresa Gonzaga Imóveis. Lúcia, bom dia, bem-vinda ao Diálogo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Que maravilha, que bom que você aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. Lúcia, ali no comecinho, né, eu já trouxe esses dados aqui para o nosso ouvinte de que hoje muita gente tem optado pelo aluguel, né, justamente por uma mudança aí no cenário econômico. Então a gente vê que a alta da taxa de juros tem complicado um pouquinho o financiamento imobiliário, né? Os especialistas aí apontam que hoje o cenário não é muito favorável, né, para adquirir um imóvel. Então muita gente tem colocado essa situação na balança e tem optado pelo aluguel. Essa é a realidade hoje, né, Luciana? Exatamente. Sempre que há uma alteração na questão econômica do país e tal, a gente vê uma elevação das taxas de juros, o financiamento acaba ficando um pouco mais complicado, principalmente para uma classe, né, de pessoas que poderiam comprar seus imóveis. Então, o aluguel passa a ser uma forma mais interessante, né, de você ter a moradia, você poder capitalizar aos poucos, né, para poder se livrar da taxa de juros altas. Então, o aluguel é uma opção de escolha nesse momento, né? Super interessante. Agora a gente começa a falar sobre o que precisa ter num contrato de locação. Então, o contrato de locação ele é regido pela lei do inquilinato. Então, a lei do inquilinato ela já traz condições, regras especiais. Então, o índice, o prazo contratual, né? Então, os prazos eles são determinados na legislação. Então, tem o contrato de 12 meses, tem o contrato de 30 meses, tem o contrato de 36 meses. Eles trazem condições diferenciadas. O residencial é um contrato de 30 meses. Então, o inquilino, né, nesse caso, ele tem que sempre ficar atento para verificar qual é a previsão, qual é o prazo, qual é o planejamento para aquele imóvel. Né? Então, se você vai locar um imóvel residencial, quanto tempo você pretende? Qual é a tua expectativa? Então, não faz um contrato de 1 ano se você está colocando um filho numa escola pequena. Faz um contrato que é o padrão residencial, que é 2 anos e meio, porque esse prazo precisa ser respeitado pelo proprietário. Então, um contrato vigente não pode ser quebrado por motivo nenhum. Né? Há um mito muito grande das pessoas acharem que pode ser quebrado esse tipo de contrato e não. Então, o prazo contratual, o valor de locação, as taxas, é muito importante que estejam definidas no contrato, que o inquilino também fique atento. A infração contratual, a multa por desocupação. Então, esses são os itens principais que é necessário se atentar ao contrato. Vale a pena fazer um contrato direto inquilino-proprietário? Eu suspeito em falar, né? Porque trabalho na imobiliária de Curitiba. Mas assim, não para ambas as partes. Agora falando de forma muito pontual, para ambas as partes, para o inquilino e para o proprietário. A gente sempre tem uma preocupação muito grande, assim, o contrato de locação, ele não está beneficiando nem o proprietário nem o inquilino, é ambos, né? A gente está falando da sua residência, da sua casa, onde você vai morar, do seu negócio, então tem que ser feito com muito cuidado. Então, para o inquilino também não há vantagem, às vezes os inquilinos, eles acham que fazer um contrato direto com o proprietário, ele está tendo alguma vantagem, ele vai pagar alguma taxa a menos, e pelo contrário, né? A imobiliária ela vem intermediar, ele tem uma tranquilidade, não tem que bater na porta do proprietário, ou o proprietário a qualquer momento. Isso também é uma questão de interferir, de querer fazer alterações. Então, assim, para a segurança da relação, para a tranquilidade da relação, acho que você tem que ter alguém cuidando do seu contrato, ou uma imobiliária, ou um advogado, alguém que intermedie isso para você. Lúcia, a gente falou aí do que tem que constar no contrato, né, desses cuidados aí na hora de firmar um contrato. E eu tenho uma pergunta para você sobre quando a pessoa quer alugar um imóvel. Então, a gente está falando aqui com quem está pensando em alugar ou vai sair de um imóvel alugado, está procurando uma outra localização, outro local. O que essa pessoa deve levar em consideração na hora de alugar um imóvel?
Localização, planejamento financeiro, prazo. Você está alugando um imóvel, o primeiro momento é isso. Claro, as condições do imóvel e tal. Mas assim, a localização, você se planejar, tá? Vou alocar um imóvel para qual finalidade? A residencial, vou escolher. Porque, claro, você não vai encontrar uma localização que seja perfeita para tudo. Ou perto do trabalho, perto da escola dos filhos, ou perto da casa dos pais. Mas você tem que buscar algo que te facilite mais o dia a dia. Que eu acho que é a parte mais importante. O estado do imóvel é olhar o imóvel, visitar efetivamente um imóvel. Eu vejo que hoje, com as facilidades de sites, de vídeos, as pessoas elas estão cada vez menos querendo ir no imóvel. Nós lá na imobiliária forçamos a visita. Nós levamos a chave para que o cliente vá. Para que você realmente entre do imóvel, você veja o tamanho do imóvel, você veja as condições, você claro que você não encontra também imóvel perfeito. Às vezes você encontra a localização, o imóvel precisa de um reparo, de uma reforma. Que você solicite isso antes de locar. Que você chegue na imobiliária, chegue para o proprietário, olha, eu quero fazer uma proposta de locação, mas eu quero ajustar esse item. Faça isso neste momento. Se deu tempo de olhar. Porque depois que aluga, fica mais difícil de intermediar. Claro que o proprietário é responsável por problemas estruturais, vícios ocultos, mas se você quer algo além, o valor do imóvel ele está avaliado para aquela condição. E daí você conseguir que o proprietário faça uma reforma considerável para você depois do contrato assinado é mais difícil. Então, assim, localização e planejamento financeiro. Porque esse processo de mudança, ou a primeira vez que você está alugando, ou mudando de imóvel, é um período desgastante, cansativo. Porque a gente não para fazer isso, a não ser que você faça isso nas férias. Mas no dia a dia você está na correria. Então é importante que você tenha esse acompanhamento e busque um especialista para te ajudar, para te orientar, para olhar todos esses pontos. É obrigatório, é necessário o reconhecimento de firma no contrato? O reconhecimento de firma ele não é obrigatório, mas ele é muito importante, porque você precisa, em caso de uma ação, para resolução desse contrato, né? Eu acredito que lá ela possa não ter ainda, mas Recife já tem. O que você pode buscar já é uma assinatura digital, que há essa possibilidade. Então, nós resolvemos isso após a pandemia, fazendo os contratos com assinatura digital. Então, mesmo quando você faça um contrato particular, que eu imagino que seja a questão dela, né? Ela pode fazer o cadastro da assinatura digital, que é muito mais fácil. Então, hoje todo mundo tem e-mail. Então, você fazendo esse cadastro, busca essa informação, busca essa orientação, pesquise, que você vai ver que vai facilitar a sua vida e a vida do inquilino. E essa assinatura eletrônica, a assinatura digital, ela tem a mesma validade do cartório e o custo nem se compara. Então, o inquilino vai economizar também e vocês vão ganhar tempo. Então, é uma solução. Imagino que você já possa buscar essa solução aí para você. Lúcia, agora o assunto aí vira aquele cabo de guerra, né? Cabo de força entre inquilino e proprietário, que aí a gente fala, né? Quais são as responsabilidades, né? Os direitos e deveres de cada um, porque a gente sabe que uma vez que você escolhe ali o imóvel, faz o contrato de locação, vai morar, com o decorrer do tempo, alguns problemas podem acontecer, seja na parte elétrica, na parte hidráulica, e é aí que começa ali o problema muitas vezes, porque o inquilino acha que não é responsabilidade dele, aí o proprietário também não, enfim. Quais são os direitos e deveres, o que a lei do inquilinato diz sobre isso? Isso, a legislação ela é muito clara. Nesse momento que é super importante você ter um especialista, alguém te ajudando, intermediando isso, alguém que seja conhecedor da legislação. Mas você também pode buscar essa orientação, né? Hoje a gente tem possibilidade de conhecer a legislação pesquisando. Então a lei ela é muito clara, ela traz 2 artigos. Então dos deveres e obrigações do locador, dos deveres e obrigações do locatário. Você não precisa ler a legislação inteira, mas você lendo esses 2 artigos, você já consegue ter uma noção, mesmo sendo leigo, você já consegue ter noção. Então assim, mas o que eu sempre explico para o inquilino quando ele pergunta, como a gente orienta um proprietário das obrigações? O inquilino, ele é responsável em manter o imóvel nas condições que ele recebeu, em cuidar deste imóvel como se fosse dele, que é isso que a própria legislação traz, ela tem um artigo falando sobre isso. Então, o inquilino, ele é responsável em arrumar o que ele der causa, o que ele estragar efetivamente. Então, eu dei causa, eu quebrei algo, então eu serei responsável. O proprietário, ele é obrigado a manter as condições de uso do imóvel. Então, o proprietário tem que dar habitabilidade para esse imóvel. Esse imóvel ele tem que ter a finalidade para que ele foi alugado. Isso é uma residência, a luz tem que funcionar, tem que ter água. Se tem aquecedor, aquecimento a gás, esse gás tem que funcionar. Então, o proprietário ele é responsável por toda a estrutura. Isso antes e durante a locação. Agora a participação vem de Minas Gerais também, da Mônica. Ela diz o seguinte, é uma relação complexa aí, que eu acredito que muita gente passa por isso também. Ela mora ali num apartamento
E o inquilino de um dos outros apartamentos fuma bastante o dia todo. E aí essa questão aí afeta até a saúde de 2 crianças aí que moram num outro apartamento, são alérgicas, enfim, né, fazem acompanhamento médico. E aí a dúvida dela é a seguinte, a situação fica um pouquinho mais complicada aqui, viu, Lúcia? Não tem síndico. Os donos que moram nesse apartamento e alugam outros apartamentos. Então, os donos residem lá, aquela situação que a gente falou, às vezes fica uma situação meio complicada. Os donos residem e alugam outras unidades. Então, ela quer uma orientação. O que ela faz nesse caso, nesse sentido aí, se tem um dos inquilinos aí que acaba fumando demais ali no apartamento e está prejudicando? Essa é uma questão bastante complexa. E no caso dela, com um pouco mais difícil de se ter uma linha de solução mais tranquila, mas se tem. Veja, quando um proprietário é dono de um condomínio, onde ele é proprietário de várias unidades, pela legislação, ele não tem a obrigação de constituir um condomínio. Mas isso não significa que ele não é responsável pelas regras de convivência. Então, tem que ter essa necessidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que realmente, primeiro, que nós orientamos, que eu te orientaria, o diálogo com o vizinho, que eu acho que a conversa, às vezes ele esteja fumando e nem esteja percebendo que está te afetando. Porque a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, até quando tem síndico, elas não buscam o diálogo como a primeira opção. E o diálogo tem que ser a primeira opção, mesmo que tenha imobiliária, mesmo que tenha síndico, porque você vai conversar diretamente com a pessoa que está afetando, que está, quem sabe, te causando um transtorno. E você conversando, o outro vai perceber. Caso você já tenha feito isso e a situação ficou mais complexa, é necessário sim que você procure o responsável por esse contrato de locação. Se é o proprietário direto, você deve conversar e esse proprietário precisa fazer essa intermediação. Não é porque não tem um síndico que, se caso os seus direitos estejam sendo afetados, você não tenha direitos, você não possa buscar essa ajuda. Então você precise buscar. Então o proprietário ele não é obrigado a constituir um condomínio, uma empresa de condomínio, mas ele é responsável por essa convivência desse condomínio, desta comunidade. Agora a dúvida vem de Monteiro, da Paraíba. A Flávia até mandou uma foto aqui, a Lúcia já viu a foto aqui também, viu, Flávia? Existe um problema estrutural ali numa das paredes do imóvel, né? A Flávia é inquilina e ela conta pra gente que desde que ela entrou nesse imóvel tem esse problema ali na parede, parece até uma infiltração, né? E o marido dela quis arrumar e descontar ali esses custos, né, desse serviço no aluguel, mas o proprietário não aceita e disse aí que como o marido dela é pedreiro mesmo, ele tem que arrumar o imóvel ali e não cobrar nada. Complicado, né, Luciana? É complicada essa situação, mas assim, eu vi a foto, é nítido uma infiltração, é um problema estrutural, então não dá pra gente falar, o inquilino deu causa, porque o inquilino não deu causa, como você mesmo cita, tá desde o início da locação. O proprietário é, sim, responsável pelo reparo, não importa se seu esposo é pedreiro ou não, ele é responsável por esse reparo. Essa solução que vocês apresentaram é uma solução bem interessante de executar o serviço, descontado o aluguel. A tentativa tem que ir por esse caminho, mas sim, a legislação diz que vocês, em último caso, né, não tenha o acordo entre as partes, você sim pode executar, pegar as notas e fazer o desconto do valor do aluguel, porque é um problema estrutural e o proprietário tem que te dar condições de moradia nesse imóvel. E se essa parede ficar cada vez pior, vai poder causar outros problemas para vocês ali na família. Então, o proprietário tem que arrumar esse teto. Nosso programa está chegando ao fim, passou muito rápido hoje, né? Eu quero agradecer demais a presença da Lúcia Tchaikovsky, que é especialista em operações imobiliárias da Gonzaga Imóveis. Lúcia, obrigada por ter vindo até o programa, tirado as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, né? Falado sobre esse assunto tão importante e quero abrir esse espaço para você divulgar aí, né? Os contatos, redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da imobiliária, fica à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, uma satisfação, né, a gente auxiliar e por esse pouquinho conseguir esclarecer algumas dúvidas, orientar. A gente está sempre à disposição, né, vocês podem localizar a imobiliária através do nosso site, gonzagaimóveis.com.br, através das nossas redes sociais no Instagram, @gonzagaimóveis. Então a gente está sempre à disposição, foi um prazer, muito obrigada. Será sempre bem-vinda aqui ao Diálogo e assim chegamos ao final de mais um programa. Tá chegando o programa Experiência de